Bem, depois uma notícia interessantíssima aí, eu vou falar com o Eurico Salles, que está lançando, isso aqui sim é muito legal, esse livro chamado Centro Histórico de Porto Alegre. O Eurico é um dos grandes fotógrafos que a gente tem aqui no Sul. Aliás, né, Eurico, é uma tradição que nós temos de grandes mestres da imagem aqui no Rio Grande do Sul, especialmente do preto e branco. Esse livro acho que é todo em preto e branco. Todo em preto e branco. E tem a apresentação do decano do preto e branco aqui no Sul do Brasil, que é o Luiz Carlos Felizardo. Boa noite, Eurico. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Aliás, o Felizardo viajou, hoje é 13? Hoje, né? Viajou hoje para Paris e aí ele me deixou um recado, disse, olha, avisa lá pro pessoal todo que vai estar no lançamento do livro, que eu mando um abraço, não vou estar aí e tal. Legal. Ele é muito educado. Então tem uma boa chancela. A gente já está vendo aí... Bem, eu queria que tu falasse um pouquinho, é uma exposição e também um livro, é isso? A princípio é um livro, né? A exposição vai vir depois. É um livro sobre esse bairro que é chamado Centro Histórico, né? Para mim foi um grande desafio, né, Roger? Porque em 2008, eu publiquei um outro livro sobre Porto Alegre, né? Que chamava Porto Alegre, Cenas Urbanas, Paisagens Rurais, enfim, né? E agora fazer um período de tempo tão próximo assim, né? De um livro para o outro, um outro livro sobre a cidade de Porto Alegre, né? Era um desafio. Claro. E eu encarei assim, né, me coloquei algumas regras para poder trabalhar, né? Uma delas era não repetir imagens, enfim, fazer um trabalho que não fosse uma repetição do outro trabalho que eu já havia feito, né? E eu acho que realmente consegui, não é? Depois de um longo tempo, não é? É um trabalho completamente, para mim, foi completamente diferente de fazer daquele outro livro, né? Sim. Por se tratar de imagens preto e branco, por se tratar de um livro bem mais autoral, não é? Do que aquele outro, no sentido, assim, de que a ideia não era ter nada promocional. Esse livro não tem casais se beijando nos parques, não tem fotos de locais assim, vamos dizer, entre aspas, comerciais, enfim. Sim, né? não tem os cartões postais mais óbvios, né? Não que tem. Se poderia esperar. Exatamente, né? É um livro, as imagens falam sobre um dia a dia da cidade, né? Um dia a dia que eu flagrei, eu vi, não é? Sim. Enfim. É por aí, né? Eurico, são cerca de 100 fotografias, né? 130 fotografias. Ainda, o livro saiu, esse é o primeiro exemplar. Esse é o número 1. 0001. Esse é o 001. Sabe que eu acho que eu não tive tempo de contar ainda, mas eu acho que eu editei 138, 136 imagens, né? Por aí, 140. Eurico, tu falaste antes da fotografia em preto e branco, etc. Isso. Aqui são todas as imagens, são em preto e branco, mas tu não trabalhas exclusivamente com preto e branco. Não. Eu queria saber por que a opção pelo preto e branco para esse trabalho. Olha, tu sabe que os primeiros anos assim da minha vida como fotógrafo, né, que não foi nem aqui em Porto Alegre, foi no interior, eu fotografei basicamente em preto e branco. Eu te diria que durante 10 anos da minha vida fotográfica foram dentro de um laboratório fotográfico onde eu trabalhava, processava o material todo em preto e branco. A minha raiz, a minha origem é no preto e branco, né? E eu acho que eu estava sentindo um pouco dessa necessidade assim de voltar para o preto e branco. Sim. E foi uma coisa interessante quando eu comecei a fotografar esse livro, né? E eu venho fazendo trabalhos que eu trabalho com preto e branco. Outro dia eu estava revendo as minhas exposições fotográficas, por exemplo, com exceção de uma que eu fiz nos anos 90 sobre a Itália. Todas as outras exposições de ensaios fotográficos, todos eles foram com fotografias em preto e branco, né? Até quando eu fotografei retratos de personagens do Porto Alegre em cena, enfim. Sempre eu me dediquei muito para o preto e branco. Estava na hora agora de botar o livro em preto e branco. Legal. E por que eu sempre pergunto para fotógrafos que dão essa ênfase para o preto e branco, e para ti não vai ser diferente. Por que essa fixação, quase um fetiche mesmo pelo preto e branco? Sabe que eu acho que o preto e branco assim, é uma reinvenção da imagem, né? Ele começa por aí, né? Eu acho que é um livro muito autoral, assim. Quando a gente fala no Centro Histórico, a gente tem a impressão que vai ter um livro que é um catálogo de prédios históricos da cidade. E não era essa a minha intenção, né? E, inclusive, quando eu comecei a fotografar pela parte da tarde da cidade.
E aí eu não me encontrava dentro do trabalho, sabe? Eu levei alguns meses, assim, para me dar conta que eu estava num caminho que não era aquele. Aí quando eu mudei para um outro turno, quando eu alcancei a luz do trabalho que eu queria, e parece que eu encontrei parece que uma porta se abriu e eu entrei por ali, né? Qual é a luz, qual é o horário? Eu fotografei das 6 da manhã às 8h30 da manhã, não é? Aí então eu comecei a trabalhar muito cedo. Tem que acordar cedo, hein, Eurico? Mas é muito prazeroso, né? O acordar Tem uma cedo. vida interessante na cidade, especialmente no centro histórico, nesse horário aí. Muito, principalmente quando a gente fica esperando, né, a luz se colocar, né? Então foi muito interessante. Aí eu comecei a entrar no trilho do livro, né? E mais ou menos refiz assim a ideia do livro, né? E comecei a ter mais liberdade, inclusive, para poder fotografar, né? Eu acho que tem... Deixa eu só te falar rapidamente. Eu acho que tem Essa é uma coisa meio Cartier-Bresson, essa imagem. Pois é, eu trabalhei muito em cima dessa coisa dos personagens, né? Daquilo que o Bresson chamava do instante decisivo, né? Sim. Que é isso, é a coisa do instante decisivo. Numa hora para outra a imagem aparece e sai, né? Eu sei que ali existe uma imagem, né? Quando eu chego naquele lugar, mas eu não sei exatamente onde é que ela está. Daqui um pouco eu me dou conta. E encontra ela. E aí então o clique é rápido. Que legal. Parabéns, Eurico, eu já conheci, obviamente, há muito tempo o teu trabalho. Todo mundo conhece, na verdade. Mas não tinha visto ainda esse, já sabia, já imaginava que seria muito legal pela tua trajetória. E agora eu estava folheando aqui o número 001. Que nem ele viu direito. E parabéns, está muito bom mesmo. Vamos convidar para o lançamento, então. Segunda-feira, no chalé da Praça 15, não é? Às 19h30 é o lançamento do livro, né? Que tem o texto do Luiz Carlos Felizardo, depois tem depoimentos de pessoas envolvidas com o centro da cidade, a dona Eva Sofer, né? O prefeito Fortunati, a Cátia Sumo, que é moradora, o Gelson Radaeli, Vitório Gueno, José Fogaça, Sérgio Gonzaga, enfim, uma série de pessoas que têm um envolvimento com e que dão o seu depoimento. E são imagens simples da cidade, né? Não tem nada muito são simples, são muito legais. É o olho de quem entende, quem sabe enquadrar a cidade, e aí o resultado é outra qualidade mesmo. Obrigado, Eurico, parabéns novamente pelo teu trabalho.